As luzes fluorescentes no corredor do hospital lançavam seu brilho áspero e familiar, enquanto Rebecca Martinez terminava suas rondas na ala cardíaca. Estava se aproximando da meia-noite de uma quinta-feira, que já havia sido mais longa do que a maioria cheia de emergências imprevisíveis que mantiveram as enfermeiras em movimento total por 12 horas seguidas. Seus pés doíam dentro dos sapatos confortáveis nos quais ela aprendera a investir após 3 anos de turnos noturnos, e sua lombar carregava a tensão familiar de levantar pacientes e se inclinar sobre leitos hospitalares. Mas Rebecca amava o turno da noite, apesar de seus desafios. O hospital assumia um caráter diferente depois do fim do horário de visitas, tornando-se mais silencioso e mais focado no trabalho essencial de cura. O departamento de emergência continuava em seu ritmo implacável, mas os andares superiores entravam em uma rotina de monitoramento, medicação e conforto para pacientes que precisavam de alguém para vigiá-los enquanto dormiam. Quando ela caminhava em direção à sala de descanso, para o que esperava ser sua primeira pausa real em 6 horas, o pager de Rebecca vibrou com o código, indicando uma nova admissão em sua ala. Ela suspirou baixinho e mudou de direção em direção ao posto de enfermagem, onde Patrícia, a enfermeira responsável, revisava documentos com a expressão de alguém que já havia lidado com complicações demais naquela noite. "Temos um caso de trauma entrando", disse Patrícia sem levantar os olhos do prancheta. Helicóptero militar pousando no telhado em 10 minutos. Homem inconsciente, trauma craniano significativo possível, hemorragia interna. Eles vão trazê-lo diretamente para o quarto 314. Rebecca assentiu e seguiu para o armário de suprimentos para reunir o equipamento de que precisariam. Casos militares sempre eram tratados com atenção extra, não apenas pelos protocolos envolvidos, mas porque os militares feridos geralmente estavam longe de casa e da família. O quarto 314 era um dos maiores quartos privados equipado com sistemas avançados de monitoramento necessários para pacientes críticos. Rebecca preparou rapidamente o espaço, verificando se todo o equipamento necessário estava funcionando e se o quarto estava pronto para intervenção médica imediata. O som das hélices ficou mais alto à medida que o helicóptero se aproximava, e Rebecca pôde sentir a leve vibração no prédio que sempre acompanhava o pouso de aeronaves no telhado do hospital. Em poucos minutos, a equipe de trauma irrompeu pelas portas, empurrando uma maca que carregava um jovem que parecia ter pouco mais de 20 anos. Marcus Kim, de acordo com as identificações militares que haviam chegado com ele, estava inconsciente e conectado a vários dispositivos de monitoramento que mostravam um quadro preocupante de seu estado. O Dr. Richardson liderou a avaliação inicial, enquanto Rebecca e outras enfermeiras trabalhavam para transferir Marcus da maca de transporte para o leito hospitalar e conectá-lo aos sistemas de monitoramento do local. As leituras confirmaram o que os paramédicos haviam relatado: trauma craniano significativo com possível lesão cerebral traumática, múltiplas costelas fraturadas e hemorragia interna que exigiria cirurgia imediata. Enquanto a equipe de trauma trabalhava para estabilizar Marcus para a sala de cirurgia, Rebecca se pegou estudando seu rosto. Ele parecia mais jovem do que seus registros militares sugeriam, com o tipo de expressão tranquila que pacientes inconscientes às vezes exibiam como se simplesmente dormissem profundamente em vez de lutar por suas vidas. Havia algo nele que a lembrava de seu irmão mais novo, talvez a maneira como seu cabelo escuro caía sobre a testa, ou o formato determinado de seu queixo mesmo na inconsciência. Marcus Kim passou 6 horas em cirurgia, enquanto a equipe médica reparava os danos internos e aliviava a pressão em seu cérebro causada pelo inchaço do traumatismo. Rebecca se voluntariou para ser sua enfermeira principal quando ele retornasse da sala de cirurgia, algo que ela normalmente não fazia com casos críticos que exigiam monitoramento contínuo. Mas algo naquele jovem militar havia tocado seus instintos profissionais de um modo que a fez querer supervisionar pessoalmente seus cuidados. Quando Marcus finalmente voltou para o quarto 1314, ele estava conectado a ainda mais máquinas do que antes.
Um ventilador controlava sua respiração, enquanto vários monitores rastreavam sua frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e atividade cerebral. O Dr. Wong, o neurologista responsável, havia alertado que a recuperação de lesões cerebrais traumáticas era imprevisível e que poderiam passar dias ou até semanas antes de saberem a extensão de qualquer dano permanente. A noite de sexta-feira passou silenciosa com Marcus, apresentando sinais vitais estáveis, mas sem mudança no nível de consciência. Rebecca se viu passando mais tempo em seu quarto do que o estritamente necessário conversando com ele, enquanto verificava suas linhas intravenosas e ajustava sua posição para evitar úlceras de pressão. Ela havia lido que pacientes inconscientes às vezes mantêm a capacidade de ouvir conversas ao redor, e ela não queria que Marcus se sentisse sozinho em um hospital estranho longe de sua unidade e de qualquer pessoa que o conhecesse. Rebecca contou a ele sobre o clima lá fora, leu trechos do jornal local e descreveu outros pacientes da ala que estavam se recuperando bem de seus próprios ferimentos. Ela queria que Marcus soubesse que estava em um lugar onde as pessoas se importavam com sua recuperação, mesmo que essas pessoas fossem estranhos, que o tinham conhecido apenas recentemente. A noite de sábado trouxe um acontecimento inesperado, quando 3 homens em uniformes militares apareceram no posto de enfermagem, perguntando por Marcus Kim. Rebecca estava atualizando prontuários, quando Patrícia se aproximou dela com uma expressão levemente preocupada. Há 3 militares da Marinha aqui que querem visitar o paciente do quarto 1314, disse Patrícia baixinho. Eles têm identificação militar adequada, mas quis confirmar com você já que você é a enfermeira responsável por ele. E o horário de visitas terminou há 2 horas. Rebecca olhou para a sala de espera onde 3 homens permaneciam com a postura inconfundível de militares de carreira. Mesmo em seus uniformes de gala, havia algo em sua postura e estado de alerta que sugeria que estavam acostumados a situações que exigiam raciocínio rápido e ação decisiva. Seus rostos mostravam uma preocupação que ia além da obrigação profissional. Boa noite, senhora, disse o mais alto dos 3 quando Rebecca se aproximou. Sou o suboficial-chefe Martinez, e estes são o suboficial Thompson e o suboficial Anderson. Estamos aqui para ver Marcus Kim se for possível. Somos da unidade dele e estamos tentando chegar aqui desde que soubemos do acidente. Rebecca observou os 3 homens, notando a preocupação genuína em suas expressões e a maneira como inconscientemente se posicionavam como uma unidade. Mesmo ali numa sala de espera de hospital, ela tomou uma decisão baseada em seus instintos sobre a importância de sistemas de apoio na recuperação de um paciente. O horário de visitas acabou, mas acho que posso abrir uma exceção por alguns minutos. Por favor, sigam-me. E vou pedir que mantenham a voz baixa, pois outros pacientes estão dormindo. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao quarto 314, Martinez falou baixinho com Rebecca. Senhora, sabemos que isso é incomum, mas Marcus não tem família. Somos o mais próximo de irmãos que ele tem e queríamos garantir que ele soubesse que estamos aqui por ele. Rebecca assentiu, entendendo mais sobre a situação de Marcus do que havia percebido antes. Quando chegaram ao quarto, os 3 homens pararam logo dentro da porta, absorvendo a visão do companheiro conectado a várias máquinas e monitores. Rebecca observou suas reações, percebendo como sua postura militar permanecia intacta, mesmo quando ela conseguia ver o impacto emocional de ver Marcus em um estado tão vulnerável. Eles se aproximaram do leito com o tipo de respeito cuidadoso que sugeria experiência com ferimentos graves e compreensão da gravidade da situação. Thompson, que Rebecca descobrira ser um médico militar, observou silenciosamente as várias máquinas e monitores, assentindo em aprovação ao cuidado que Marcus estava recebendo. Anderson ficou ao pé da cama com as mãos cruzadas atrás das costas, a expressão séria e determinada. Martinez aproximou-se da cabeceira e começou a falar com Marcus em um tom conversacional, como se o companheiro pudesse ouvir e responder normalmente. Ei, Marcus, aqui é o Martinez. Thompson e Anderson também estão aqui.
Viemos assim que nos liberaram da base para verificar como você está. Os médicos dizem que você vai ficar bem. Só precisa descansar e recuperar suas forças. Seu trabalho agora é focar na sua cura. Nós cuidaremos de tudo até você estar pronto para voltar. Rebecca entrou no quarto de Marcus King com um novo senso de propósito. A Challenge Coin deixada por seus companheiros estava destacada na mesa de cabeceira, captando a luz da manhã que entrava pela janela. Ela começou sua rotina habitual de verificar os sinais vitais enquanto falava com ele sobre o dia que começava. Bom dia, Marcus, disse ela enquanto ajustava seu travesseiro. Seus amigos vieram vê-lo na noite de sexta. Eles deixaram algo especial para você e pediram que eu dissesse que sua última missão foi um sucesso. Eles estão muito orgulhosos de você. Ao pegar o medidor de pressão, Rebecca notou algo que fez seu coração acelerar. As pálpebras de Marcus tremeram levemente só por um momento, mas era definitivamente um movimento. Ela já tinha visto falsos alarmes antes, mas aquilo parecia diferente. Marcus, você consegue me ouvir? Perguntou Rebecca, mantendo a voz calma e encorajadora. Se puder me ouvir, tente mover os dedos ou apertar minha mão. Ela segurou suavemente a mão de Marcus e esperou. Depois de vários segundos que pareceram minutos, ela sentiu a pressão mais fraca possível em seus dedos. Era quase imperceptível, mas exatamente o tipo de resposta que Rebecca esperava. Imediatamente ela apertou o botão de chamada da equipe médica enquanto continuava a falar com Marcus em um tom suave. Excelente, Marcus. Você está indo muito bem. Os médicos vão ficar muito felizes ao ver que você está despertando. O Dr. Richardson chegou em poucos minutos, seguido pelo neurologista Dr. Wong e 2 outras enfermeiras. Enquanto a equipe médica realizava seus exames, Rebecca deu alguns passos para trás, mas permaneceu no quarto observando com esperança por sinais adicionais de consciência. Kim, você consegue me ouvir? Perguntou o Dr. Richardson, usando uma pequena lanterna para verificar as respostas pupilares de Marcus. Se você consegue me entender, tente apertar minha mão. Desta vez, a resposta de Marcus foi mais nítida. Seus dedos fecharam ao redor da mão do médico, com uma intenção inconfundível, e suas pálpebras tremeram novamente, de forma mais persistente que antes. Excelente, murmurou o Dr. Wong fazendo anotações em seu tablet. As respostas pupilares estão muito melhores que ontem e o aperto de mão indica que a função cognitiva está retornando. Vamos continuar reduzindo a sedação e monitorar seu progresso de perto. Nas horas seguintes, Rebecca encontrou desculpas para verificar Marcus com mais frequência do que seus outros pacientes exigiam. Cada vez que entrava no quarto, ela falava com ele sobre o que estava acontecendo, descrevendo os sons que ele poderia estar ouvindo e explicando o equipamento médico ao seu redor. No início da tarde, os olhos de Marcus começaram a se abrir periodicamente, embora ele ainda parecesse confuso e incapaz de focar. Rebecca ajustava suas linhas intravenosas quando ele de repente olhou diretamente para ela, com um olhar mais alerta do que qualquer outro desde sua chegada. Olá, disse Rebecca suavemente sorrindo para ele. Bem-vindo de volta, Marcus. Você está em um hospital e está seguro. Você esteve inconsciente por vários dias, mas está melhorando. Água? Marcus sussurrou roucamente sua primeira palavra em quase uma semana. Rebecca lhe deu pequenos goles através de um canudo, observando cuidadosamente para garantir que ele conseguisse engolir com segurança. À medida que sua garganta ficava menos irritada, a voz de Marcus se fortaleceu. Os caras... Eles realmente estiveram aqui? Perguntou ele olhando diretamente para Rebecca. Sim, estiveram, confirmou Rebecca. O chefe Martinez, o suboficial Thompson e o suboficial Anderson. Eles estavam muito preocupados com você e queriam garantir que você soubesse que estavam pensando em você. O alívio de Marcus era visível. Eles disseram algo sobre a missão. Rebecca se lembrou da conversa de sexta-feira à noite. Eles disseram que foi um sucesso
e que o trabalho que você fez a diferença. Pareciam muito orgulhosos de você. Pela primeira vez desde que acordara, Marcos sorriu levemente. Isso é bom. Nos dias seguintes, a recuperação de Marcos avançou de maneira notavelmente rápida. Sua força voltou, sua função cognitiva melhorou e seu senso de humor emergiu exatamente como seus companheiros haviam previsto. Rebeca percebeu que aguardava com expectativa suas conversas enquanto Marcos compartilhava histórias sobre seu serviço militar e seu vínculo próximo com a equipe. Sabe, disse Marcos durante uma dessas conversas, eu me lembro de ouvir sua voz enquanto eu estava inconsciente. Eu não conseguia responder, mas sabia que havia alguém ali que se importava com o que aconteceria comigo. Isso significou mais do que você imagina. Rebeca ficou emocionada com sua gratidão. Eu só fiz o que qualquer enfermeira faria. Não, disse Marcos sério. Você fez o que família faria. Você ficou comigo quando eu não conseguia ficar comigo mesmo. Na quinta-feira daquela semana, Rebeca ficou surpresa ao receber um telefonema no posto de enfermagem. Patrícia, a chefe de enfermagem, informou que ela tinha uma ligação de alguém que se identificava como o comandante Bradley do Comando Naval de Operações Especiais. Senhora, aqui é o comandante Bradley, disse a voz quando Rebeca atendeu. Entendo que a senhora tem cuidado do suboficial Kim durante sua hospitalização. Sim, senhor, tenho. Respondeu Rebeca, perguntando-se por que um oficial tão graduado estaria ligando diretamente para ela. Senhora, gostaria de agradecer pessoalmente pelo cuidado excepcional que prestou. Recebi relatos detalhados dos companheiros dele sobre sua dedicação à recuperação dele e entendo que sua compaixão pode ter desempenhado um papel significativo em seu processo de cura. Rebeca ficou emocionada com o reconhecimento. Obrigada, senhor. Marcos é uma pessoa notável e tem sido uma honra cuidar dele. Senhora, também gostaria de informar que o suboficial Kim foi recomendado para uma comenda por suas ações durante o exercício de treinamento, que resultou em seus ferimentos. Ele salvou a vida de 2 outros membros da equipe, correndo risco considerável. A senhora tem cuidado de um verdadeiro herói. Ao encerrar a ligação, Rebeca percebeu que Marcos nunca mencionara as circunstâncias de seus ferimentos, ou o fato de que havia agido heroicamente. Ela sabia a história oficial, mas às vezes a perspectiva médica revelava detalhes que não apareciam nos relatórios. Rebeca abriu o prontuário eletrônico de Marcos no terminal ao lado do leito. Ele havia chegado por transporte de helicóptero 3 noites antes. Os paramédicos disseram que ele já estava inconsciente no local. Os ferimentos sugeriam um impacto significativo, possivelmente resultado de uma queda ou explosão. Ele tinha múltiplas costelas fraturadas, hemorragia interna no abdômen e o traumatismo craniano que havia sido sua maior preocupação. Thompson levantou o olhar de onde examinava o rosto de Marcos. Senhora, ele tinha algum pertence pessoal com ele quando chegou. Rebeca voltou a pensar naquela noite caótica em que a equipe de trauma havia trabalhado para estabilizar Marcos. Havia uma bolsa impermeável que veio com ele. A equipe de segurança a levou, mas me lembro de ter visto algo que parecia fotografias lá dentro. Os 3 homens trocaram mais um daqueles olhares significativos e Anderson deu um passo à frente. Senhora, essas seriam fotos da equipe dele. Marcos carrega fotos de todos que serviram em nossa unidade. Ele diz que isso o ajuda a lembrar pelo que está lutando. Enquanto Rebeca observava aqueles homens interagirem com o companheiro inconsciente, ela começou a entender a profundidade daquela irmandade. Não era apenas preocupação profissional por um colega. Aqueles homens realmente amavam Marcos como família. A presença deles no quarto parecia gerar uma energia que o ambiente médico estéril não tinha. Tenho conversado com ele durante meus turnos, admitiu Rebeca. Li em algum lugar que pacientes inconscientes podem ouvir conversas ao redor. Tenho contado para ele sobre o clima lido. Notícias só tentando garantir que ele não se sinta sozinho. A expressão de Martinez suavizou visivelmente. Senhora, isso significa mais do que a senhora imagina. Marcos odeia ficar sozinho. Crescendo em lares adotivos,
Ele passou muito tempo por conta própria. Ter alguém falando com ele mesmo que ele não possa responder é exatamente o que ele gostaria. Thompson observava silenciosamente os vários monitores e máquinas ao redor da cama de Marcus. Como médico militar, ele compreendia o significado das leituras exibidas. Os números dele parecem bons, comentou. Frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, tudo dentro de faixas aceitáveis. Os médicos devem estar satisfeitos com o progresso dele. Estão, confirmou Rebecca. A hemorragia interna parou, e o inchaço no cérebro vem diminuindo gradualmente. O neurologista está cautelosamente otimista, mas com lesões na cabeça, nunca se sabe quanto de recuperação esperar. Anderson se aproximou da cabeceira e começou a falar diretamente com Marcus em um tom conversacional. Sabe, Marcus, a missão para a qual você estava treinando quando isso aconteceu foi um sucesso. As informações que você ajudou a reunir fizeram toda a diferença. Você pode se orgulhar desse trabalho mesmo que não se lembre agora. Martinez olhou o relógio e depois para seus companheiros. Provavelmente deveríamos voltar e deixar Marcus descansar, mas queríamos garantir que ele soubesse que estivemos aqui. Rebecca observou enquanto cada homem se aproximava da cama mais uma vez. Thompson colocou brevemente a mão no ombro de Marcus. Concentre-se em melhorar, irmão. Nós cuidaremos do resto até você estar de volta em pé. Anderson tirou algo do bolso, uma pequena challenge coin militar com gravações detalhadas, e a colocou cuidadosamente na mesa de cabeceira, onde Marcus a veria ao acordar. De todos nós, disse simplesmente para você saber que estivemos aqui. Martinez foi o último a se despedir. Ele se inclinou próximo ao ouvido de Marcus e falou baixinho. Mas Rebecca pôde ouvir a emoção em sua voz. Você salvou Thompson e Miller naquele dia, Marcus. Não se esqueça disso quando acordar. Você fez o que sempre faz. Cuidou da sua equipe. Agora deixe que cuidemos de você. Enquanto os 3 homens saíam do quarto, Martinez parou na porta e virou-se para Rebecca. Senhora, sei que isso pode ser incomum, mas poderíamos deixar nossas informações de contato. Se houver qualquer mudança no estado de Marcus, gostaríamos de ser avisados imediatamente. Rebecca assentiu e entregou a ele um pedaço de papel de sua prancheta. Martinez anotou 3 números de telefone e devolveu. Obrigado, senhora, por tudo que tem feito por nosso irmão. Cuidar de Marcus significa que está cuidando de todos nós. Depois que eles partiram, Rebecca se viu sentada na cadeira ao lado da cama de Marcus, examinando a challenge coin que haviam deixado. O metal captava a luz do corredor, lançando pequenos reflexos no teto. Ela a pegou e examinou o artesanato detalhado, sentindo o peso substancial em sua mão. De um lado, havia um design intrincado com uma águia e uma âncora junto às palavras Naval Special Warfare Command. Do outro lado, estava gravado Team 7, com o que pareciam ser datas provavelmente representando implantações ou missões importantes. Rebecca colocou cuidadosamente a moeda de volta na mesa, onde Marcus a veria imediatamente ao despertar. Agora ela entendia que aquilo não era apenas um símbolo de amizade. Era um símbolo de pertencimento, uma representação física do vínculo entre homens que haviam enfrentado situações de vida e morte juntos. Ao longo do fim de semana, Rebecca se viu pensando em Marcus e seus companheiros, mesmo quando não estava trabalhando. Havia algo na devoção deles uns aos outros que a lembrava do motivo pelo qual havia escolhido a enfermagem. O desejo de cuidar das pessoas em seus momentos mais vulneráveis, de ser uma fonte de conforto e cura quando tudo ao redor parecia incerto. A manhã de segunda-feira chegou com uma tempestade que sacudiu as janelas do hospital e criou uma atmosfera incomum pelo prédio. Rebecca chegou para seu turno 30 minutos mais cedo, como havia se tornado seu hábito desde a admissão de Marcus. Ela queria verificar seu progresso antes que o dia ficasse agitado com as visitas dos médicos e o horário de visitas. Ao se aproximar do quarto dele, Rebecca ouviu vozes lá dentro. Seu coração acelerou imaginando se os companheiros de Marcus haviam voltado, mas as vozes eram diferentes, mais clínicas e profissionais.
Ela entrou e encontrou o Dr. Richardson e o Dr. Wong ao lado da cama, ambos com uma expressão mais otimista do que ela havia visto em dias. Bom dia, Rebecca, disse o Dr. Wong, levantando os olhos do tablet. Estávamos discutindo o progresso notável do Sr. Kim ao longo do fim de semana. O inchaço no cérebro diminuiu significativamente e seus sinais vitais se estabilizaram em níveis normais. O Dr. Richardson concordou com um aceno. Estamos planejando começar a reduzir a sedação esta manhã. Se ele responder bem, talvez vejamos sinais de consciência já esta tarde. Rebecca sentiu uma onda de entusiasmo misturada com cautela profissional. Ela já tinha visto muitos casos em que o otimismo precoce levava à decepção. Isso é uma notícia maravilhosa, disse ela com cuidado. Quão confiantes estão sobre a função neurológica dele? O Dr. Wong consultou suas anotações. Obviamente não saberemos a extensão da recuperação cognitiva até que ele esteja acordado e responsivo, mas todos os indicadores sugerem danos permanentes mínimos. As respostas pupilares têm sido consistentemente normais, e as tomografias não mostram áreas de trauma significativo, além do inchaço inicial. Depois que os médicos saíram, Rebecca iniciou sua rotina matinal com energia renovada. Ela verificou os sinais vitais de Marcus, observando os batimentos cardíacos fortes e constantes e a pressão arterial normal que confirmavam o que os médicos haviam dito. Enquanto ajustava seu travesseiro e endireitava as cobertas, ela se viu falando com ele mais do que de costume. Bom dia, Marcus, disse suavemente. Os médicos acham que você vai acordar hoje. Seus amigos deixaram algo especial para você, e sei que vão querer ouvir as boas notícias. Espero que você esteja pronto para ver quantas pessoas se importam com você. Ele queria convidar Rebecca para o casamento, descrevendo-a como alguém que havia sido fundamental para lhe dar uma segunda chance na vida. No casamento, cercada por dezenas de Navy SEALs e suas famílias, Rebecca percebeu que seu simples ato de cuidar com compaixão a conectara permanentemente a uma família estendida que ela jamais imaginou fazer parte. Os homens que um dia se aproximaram dela em um estacionamento escuro, agora a recebiam com abraços calorosos e a apresentavam às suas esposas e filhos como a enfermeira que salvou a vida de Marcus. Mas Rebecca sabia que a verdade era mais complexa. A recuperação de Marcus havia sido resultado de sua própria força, do excepcional cuidado médico, do apoio inabalável de sua família militar e, talvez mais importante, do poder da conexão humana nos momentos mais sombrios da crise. Ela simplesmente teve o privilégio de desempenhar uma pequena parte em uma história muito maior do que ela mesma. Enquanto observava Marcus e sua nova esposa compartilharem sua primeira dança, Rebecca refletiu sobre como um turno noturno comum havia se transformado em uma das experiências mais significativas de sua carreira. O título senhora, que antes parecia tão formal e distante, havia se tornado um termo de respeito que a conectava a uma comunidade de heróis que ela se sentia honrada em servir.